Olá, meu nome é Fernando Malheiros Filho e durante anos contei historinhas, aulinhas de história no programa Os Guerrilheiros da Notícia. O que eu pretendo continuar fazendo agora, nessa mídia, através da internet. Considerando que a primeira aulinha de história que contei, isso já lá no ano de 1998, tratava da Guerra de Canudos, é justamente com este tema que eu começo essa nova fase de contar histórias. Essa história tem tudo a ver com uma figura peculiar de Antônio Conselheiro. Cearense, nascido em 1830, era um homem de convicções muito intensas, diria até fundamentalistas. Teve a sua, diríamos, iluminação espiritual quando foi traído pela mulher. Passou a vagar pelo sertão do Ceará, da Bahia, e a angariar uma fama de que era um homem santo, embora não fosse padre e embora também não tivesse qualquer simpatia da igreja. De sua peregrinação, por mais de 25 anos, chegou a reunir um verdadeiro séquito de pessoas absolutamente desenraizadas. O Brasil vivia, naquele período, no final do século XIX, estou me referindo mais precisamente ao ano de 1893, uma situação muito difícil para o Nordeste. Uma grande seca tinha dizimado plantações, desempregado pessoas. Ademais, o sistema político não favorecia o aproveitamento da população. Mais ainda, tínhamos naquele período a libertação dos escravos, um grande afluxo de mão de obra que não podia ser aproveitado. Mais do que isso, há pouco tempo fora proclamada a República, derrubado o sistema monárquico e todas as regras do jogo tinham se modificado. Essa sensação de não pertencimento fazia com que as pessoas, especialmente as mais pobres e miseráveis, identificassem no Antônio Conselheiro um verdadeiro Messias. E foi assim que ele conduziu uma imensa multidão de pessoas até o ponto onde ele entendeu deveria construir uma nova cidade. O local, as margens do rio Vaza Barres, que ele, numa aldeia chamada Canudos, que ele deu o nome de Monte Belo, embora não estivesse em cima de um monte, mas no meio de um vale. Ali ele passou a construir uma cidade e passou a despertar grande desconfiança do seu entorno. As hostilidades começam lá pelo ano de 1896, lá pelo mês de novembro. Antônio Conselheiro fizera uma encomenda de madeira na cidade de Juazeiro para a construção da sua igreja. E essa encomenda não foi entregue. Criou-se a expectativa de que ele invadiria a cidade para receber o material pelo qual tinha pago. A polícia baiana reuniu uma volante, algo em torno de 100 homens, para dar combate aos jagunços de Antônio Conselheiro, o que de fato aconteceu naquele mês de novembro de 1893. Os jagunços desarmados, fanáticos, enfrentaram os homens de armas, mais de 100 mortos, enquanto que do outro lado, menos de 10 foram as baixas. Mas foi o quanto bastou para se criar a mítica em torno de um homem que pretendia derrubar a República. Havia um imenso temor de que revoltas monarquistas, logo depois da proclamação da República, pudesse derrubar o sistema recém-implantado pela força militar. O presidente da República era Floriano Peixoto. Antônio Conselheiro, ademais, se agarrava em características muito próprias daquele momento. Ele era contra o casamento civil, ele era contra a separação da igreja do Estado e, fundamentalmente, se colocava radicalmente contra a cobrança de impostos, única presença do Estado naquele fim de mundo. Foi então
que o entorno, os coronéis, os interesses, determinaram que campanhas militares fossem produzidas no sentido de debelar aquela revolta. Que na verdade revolta não era, eram homens que pretendiam desenvolver a vida com o mínimo de liberdade, atacando, desenvolvendo a sua vocação religiosa. A segunda expedição, já no ano de 1897, foi comandada pelo Major Febrônio de Brito. Neste caso já não eram mais 100 homens, mas algo em torno de 600, e igualmente derrotados pelos jagunços. E à medida que as expedições se sucediam, os jagunços aproveitavam-se das armas deixadas e se fortaleciam. E mais do que isso, desenvolviam táticas militares que até então desconheciam. A terceira expedição, já no ano de 1897, foi comandada pelo coronel Moreira César. Herói da Revolução Federalista, aqui no Rio Grande e em Santa Catarina, ficou conhecido como corta-cabeças. Era um homem violento, provavelmente psicótico. Foi sob o seu comando uma guarnição de 1.300 homens, inclusive com peças de artilharia. Imensa dificuldade para vencer o sertão e chegar até as proximidades do Arraial de Canudos. Moreira César morreu nos primeiros dias de combate. Uma temerária carga de cavalaria fez com que ele fosse alvejado em cima do seu cavalo. Deixou o comando ao coronel Tamarindo, um homem muito tarimbado, um homem velho, mas que acabaria também consumido pelo vórtice daquela violência. O país entrou em ebulição. Não era possível a República manter uma sedição daquele porte. É preciso lembrar que Canudos, naquela época, tinha mais de 25 mil habitantes. Significa, era do tamanho da capital do estado da Bahia, Salvador, que também naquela mesma época dispunha de aproximadamente 25 mil habitantes. Estamos nos referindo ao final do século XIX. Reuniram-se forças em todo o Brasil, inclusive do Rio Grande, comandados pelo general Moreira César, pelo general Arthur Oscar. Não se sabe ao certo se 8 ou 10 mil soldados se dirigiram a Canudos. Estamos já no segundo semestre de 1897. Estava inaugurada a maior mortandade que o Brasil teria visto até aquela época. Os 10 mil homens cercaram o Arraial de Canudos. Peças de artilharia, armas modernas para a época, um exército bem treinado, reunido no Brasil inteiro. Até o ministro da Guerra se dirigiu para a localidade no sentido de organizar a logística, porque num determinado momento soldados passavam fome, faltavam-lhe alimentos e munições, faltavam-lhe fardamento, faltava-lhe o apoio logístico. Conseguida toda a estrutura necessária para o ataque e para o assalto geral, já estamos em outubro daquele ano, de 1897, quando Canudos finalmente acaba capitulando. Mas não capitulando pela entrega, não capitulando por qualquer acordo, capitulando porque foi morto o último combatente. Os últimos 4 que resistiam no seio da cidade foram mortos a golpe de baionetas. O general Arthur Oscar mandou fazer um censo de quantas casas existiam em Canudos. Foram contadas 5.300. Os poucos que se renderam acabaram degolados. Prática utilizada aqui na Revolução Federalista, provavelmente na maior parte pelos gaúchos que se dirigiram para lá. Utilizaram a degola colorada. Na testemunha daquele episódio, Euclides da Cunha irá se notabilizar escrevendo a sua obra mestra, Os Sertões. Uma verdadeira denúncia ao que aconteceu naquele fim de mundo brasileiro no ano de 1897. Ele mesmo, Euclides da Cunha, depois vítima de uma imensa tragédia, a conhecida Tragédia da Piedade, em 1909. Mas esta é outra história que eu posso contar da próxima vez.